Você já se deparou com algum demônio em pessoa? Você já viu a atuação de perto? Infelizmente, sim, e infelizmente fui mal sucedido. Você já praticou um exorcismo? Você perdeu para o diabo? Eu conto no livro um fato que, veja, eu estava terminando um programa de televisão, teve de rádio à tarde, à noite televisão, eu estava cansado. E não é um auditório tão lindo quanto o seu, assim, uma coisa mais modesta. É que o diabo é o pai da mentira, hein? Mas eu expulso em nome de Jesus. Okay. E aí eu passei com o Santíssimo. Sabe o que é Santíssimo, né? Para quem está em casa, é o ostensório com Jesus. E eu, de fato, estavam os ministros, e isso é fato conhecido, descrevo. Eu só escutei, tipo aquela baixada de caboclo. Aí eu olhei e falei, mas eu não vou expor a pessoa em público. Eu vi que era uma menina, uma adolescente. Fui até, terminei a bênção, mas pedi para o ministro. Dentro da igreja? Embaixo da igreja, onde eu tenho um estúdio. Ok. Aí eu falei, pede para esperar. Aí estava ela, o pai, supostamente o pai e a mãe. Quando terminou tudo, eu convidei para uma capela lateral, que não é igreja, mas é uma capela com o Santíssimo. Eu estava de... Eu posso pegar os instrumentos? Claro, traz aqui, Juliano. É importante, porque é o momento que a gente tem que explicar. Claro. Muito obrigado. Tá aqui, pode pôr aqui. Essa água aqui não é benta não, viu? Não, não é benta. Não. É água. Você sabe que ultimamente você tem que cuidar com a água benta, eu benzo no rádio. Não deixa cair no celular, que está queimando. Ah, é? É, porque tem celular que não geme, que não toca, geme. Que tem o gemidão do WhatsApp, né? É verdade. Cai água benta naquele negócio da piroca lá, é perigoso. É. Ok. Então, a cruz, essa aqui é uma cruz de Jerusalém, que inclusive é do lenho de Cristo, não o original, mas a madeira. O diabo teme objetos? Teme, é um dos elementos. Porque a Bíblia não fala que a fé ela é invisível, não é nada que se possa tocar. O diabo teme objetos? Ele teme o sinal do crucificado. O que representa? Aquilo que representa. Bom, voltemos lá. Eu levei, estava de túnica, que é uma túnica, uma veste branca, e eu estava com uma estola branca. E no exorcismo, que eu faço questão de colocar no livro, o ritual ipsis literis, que não pode ser feito por leigo. Mas, padre, o senhor foi contraditório. Não pode, o senhor publicou? Porque eu quis mostrar e tirar todos os mitos, aquilo que não é. Apesar que nenhum leigo pode fazer exorcismo, nem eu. Você é leigo em exorcismo? Em exorcismo, porque eu não tenho documento. Eu vou te explicar. Existe um workshop de exorcismo? Tem. Eu não sou padre, eu posso fazer workshop e virar um exorcista? Não, porque você não tem o poder de perdoar os pecados em nome da igreja. Então é uma premissa. Bom, naquele momento, chamei a menina e comecei a rezar. Impus as mãos e comecei a rezar. A moça, a adolescente, ela caiu no chão. Ela era baixinha, troncudinha, mas nós estávamos em 4. E eu, relativamente, sou forte. Cara, em 4 não segurávamos, que é a força sobre-humana. Aí, calma, eu sei que... Eu já vi isso com minha prima, por isso que eu tô fazendo assim. Ah, tá, eu achei que você ia questionar. Não, porque... eu já vi com minha prima muito fraca na rua e tal, e veio 6 enfermeiros e ela derrubou 6 enfermeiros. E aí? Aí, e nessa hora, o pessoal começou a ficar com medo. Teve Sinegra, o Sinegra ali, teve gente que teve diarreia. Na hora começou uma tremedeira, teve neguinho que fugiu, sumiu. E eu fiquei ali, falei, e agora? Só eu comecei a rezar. Nisso eu me dei conta que eu estava sem estola roxa. Pedi, busque a estola, busque o sal bento. Tinha uma mulher que tinha o sal bento. A menina rodopiava. Foi quando eu comecei a rezar. Uma menina de 14, 15 anos, ela disse, para com as deprecações. Bem isso. Eu nem sei o que é isso. Foi quando eu falei, peraí, ela não tem condições. Ela não tem condições de saber o que é uma deprecação. Foi quando eu me dei conta que eu estava mexendo com uma coisa que era maior do que eu. E essa deprecação eu fiz fruto da meu hábito. O que é deprecação? É uma intimação para o diabo deixar. A menina pediu isso? É. Isso é um dos elementos da possessão, que o diabo não gosta. A possessão é o pior das manifestações, porque ele acaba mostrando para o ser humano o que ele é capaz de fazer com uma pessoa. Isso ele não quer, ele quer seduzir, mas ele não quer espantar. Você acha que um dos maiores trunfos que o diabo tem é ter convencido muita gente que ele não existe? É o maior trunfo.
Ele gosta. Ele gosta de que as pessoas achem que ele não existe. Isso para ele é bom, porque ele atrai, ele distorce e ele afasta. Então, a negação do diabo... Desculpa, o que é curioso, porque ele usurpou o lugar de Deus, porque Deus era adorado por todos. E agora ele tem que ficar na miúda. Na verdade, é que ele sabe que haverá a batalha final. Então, quanto mais ele puxar para o lado dele... É estratégico. É estratégico. Okay. No caso da menina, deu um trabalho. Porque aí eu comecei a rezar, ela olhou para mim e disse assim, você não pode. Danilo, eu digo isso na frente de todo mundo, de qualquer bispo, eu nunca tinha falado com o diabo, foi a única vez. Tanto que eu fui para o meu diretor espiritual, conversei, e quando eu vi que eu ia perder, porque ele sabia que eu não era exorcista, eu ia causar um mal tremendo para ela, eu pedi uma trégua de um dia. Você vai falar, é possível? Eu vivi isso. Ele deu? Um dia. Mas ele é confiável? Você pede uma trégua e ele dá? Eu estava numa capela, eu sou sacerdote. Para resumir a história, levou vários dias, foi para 1 mês, 2 meses, a 6 meses, foi quando o exorcista conseguiu tirar o diabo. Na verdade, o problema não era ela, era a mãe, que estava do lado. A mãe, para ficar com o namorado, o amante, ofereceu a filha ao diabo. Estou te falando, e isso é um fato que pode ser confirmado pelo exorcista que me acompanhou. Hoje, a menina é minha coroinha. Hoje a menina está lúcida. O fato... Você consegue negociar a alma de outra pessoa? Claro que negocia. Mas Deus permite isso? Vínculo do sangue. Existe um fato que você vai me perguntar, e eu sabia que você ia perguntar. Por que Deus permite? Não sei. Mas para diabo tentar, Deus tem que permitir. Segundo São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, só por 2 razões. Para um bem maior ou para um mal menor. Na tua vida, ele permite certas tentações, certas ações do inimigo para te afastar de um mal maior ou para a tua maturidade. O caso de Jó, em Jesus no deserto, para que realmente ele fosse o Senhor. Tem uma história que eu já ouvi dizer que o Papa João Paulo II fez um exorcismo que durou 5 anos. Verdade. No início do pontificado dele, no dia 4 de abril. E por que eu gravei? Porque meu aniversário é dia 25. Então... Como é que você fica 5 anos tentando expulsar o diabo? Na verdade, o caso verídico... Ele não era Papa ainda. Emily, já era. Já era. Emily Rose, foram 10 anos de exorcismo. No caso do Papa é assim, São João Paulo II, que foi o que aprovou o ritual do exorcismo atualmente. Todo Papa é exorcista? Boa pergunta. Papa é o... Vou pesquisar, não sei. É o cargo mais alto que tem. Para chegar aqui, você tem que ter a qualificação também de exorcista. Eu não sei. Ok. Eu não sei, vou estudar. Okay. Eu gostei da pergunta. Estudei tudo, mas essa parte não fui curioso. Peguei ele. Pegou. Beleza. Fala! Gostei. Mas e aí? Ele ficou 5 anos... Mas eu acho que é. Eu arriscaria 80% que é. Ok. Não vou 100%, caiu... 5 anos para expulsar um demônio. Ele estava numa audiência pública, ali onde tem a Praça de Berlim, né? E ele viu uma mulher chegar e contar que ela estava se batendo. E o Papa disse, pela primeira vez, depois de 4 séculos, ele se levantou e pediu que a trouxesse. E ele, em 1982, ele fez um exorcismo ali. Só que o diabo, tanto a santificação quanto a perdição, não é de uma só vez. Não tem essa história, eu estou convertido uma vez por todas. Para, a gente sabe que não. Você toma banho todo dia e se não tomar, fede pra caramba. Mas, deixa eu falar uma pergunta, é verdade que você não toma banho? Olha... Cara, eu assisto você e você fala isso, eu falei, um dia eu vou perguntar para ela. 2 coisas. Primeiro, parece que o diabo anda espalhando mentiras a meu respeito. Segundo, agora eu sei que você assiste, vou maneirar no palavrão e na besteira do programa aqui. mas quando a gente vê os exorcismos na Bíblia, a gente vê Paulo, Jesus, Pedro, expulsa na hora. A autoridade de Deus você tira agora o diabo e não tem ninguém negocia com o diabo tanto tempo. As sequelas. São as sequelas. Lembremos que um fato, os apóstolos não conseguiram. Chegou um cara e disse assim, Jesus, nós trouxemos por teus discípulos e eles não o fizeram. Por quê? Jesus disse, porque há certos espíritos impuros
que só são libertos com muita penitência e oração. Verdade. Outro fato, biblicamente falando, Jesus deu poder, Mateus capítulo 10, ide pregai, libertai os leprosos e expulsai os demônios. Porém, você lembra de uma passagem, e aqui as pessoas entendem, casa vazia é perigoso. A pessoa, eu expulsei o demônio, ele vai, anda pelo deserto, junta mais 7, volta e faz um estrago maior. Então há reincidência. A cura tem que ser cura espiritual. Eu prego muito retiro. Tem que ser uma cura constante. A pessoa reza, tem que ser sempre. Desculpa interromper. Você está me dizendo o seguinte: você tirou o demônio, mas a pessoa não se preencheu de Deus. Não se preencheu, ficou casa vazia. Aí o demônio vai chamar mais 7, tem uma casa aí que eu já fui lá, é mó legal. E aí volta com 7, a pessoa era uma casa, virou uma posada. É isso, Isso é ótimo. Aliás, eu me lembro da passagem. Gostei dessa. Eu me lembro da passagem da Bíblia que Jesus expulsa os demônios e manda ir pro porco. O porco se joga no porcos, é verdade. Era uma legião ali, legião de porcos, que era do lado dos gadarenos, que era o porco sempre foi visto por judeu como alimento impuro. Então, o exorcismo existe e existem alguns padres que recebem essa faculdade, que é assinada pelo bispo, e o demônio sabe disso. Mas nós temos armas muito maiores, armas que nos fazem enfrentar. Eu não tenho medo do diabo, sinceramente eu não tenho medo, mas eu procuro rezar, comungar, procuro ler a palavra de Deus. Uma pessoa que está em Deus não precisa ter medo. Agora, gente, quem está vazio, quem anda batendo de porta em porta, igual o cachorro cai de mudança, primeira porta que entra, aberta entra, cuidado. Isso aí se torna uma presa fácil, uma isca fácil para perder.